Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo pelo nosso site, pelo aplicativo, pelas redes sociais ou então no nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Sem Rodeios, o seu programa diário de jornalismo independente. Se você está no YouTube, não esquece de deixar aquele like, a mãozinha ali da curtida nos ajuda muito, melhora o alcance do Sem Rodeios. Você também pode compartilhar o link aí com seus amigos e familiares para que eles também possam assistir a gente. Participe do nosso chat ali no YouTube, deixa sua mensagem que a gente vai acompanhando ao longo do programa os recadinhos que vocês colocam ali. Se inscreva no canal da Gazeta do Povo no YouTube e, claro, se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, chegou a sua chance aí de fazer uma assinatura com 70% de desconto. Tem link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube, tem QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular. O site é gazetadopovo.com.br/oferta. Você vai pagar só R$ 8,25 por mês durante um ano. Então, tem muito desconto, é chance muito boa para você se tornar agora assinante da Gazeta do Povo e ter acesso a conteúdos exclusivos no nosso site, além, claro, de contribuir com a produção de programas como esse aqui, né, da nossa grade. E você sabe, né, você que acompanha a gente pelo YouTube, a Gazeta do Povo já está no ar a partir das 7 horas da manhã aqui no YouTube. Então, se torne assinante da Gazeta do Povo para incentivar aí que a gente continue com essa programação intensa. Bom, hoje aqui no Sem Rodeios a gente vai falar sobre o ministro Alexandre de Moraes, que não só abriu inquérito contra Eduardo Bolsonaro, mas mandou intimar Jair Bolsonaro para que ele seja ouvido pela Polícia Federal. Ministro afasta do Conselho da Previdência membros de entidades envolvidas na fraude do INSS e PGR dá aval para o STF validar a renegociação de acordos de leniência da Lava Jato. Tudo isso e muito mais ao vivo até às 3 da tarde. A gente bate esse papo e ouve a opinião dos comentaristas da Gazeta do Povo. Hoje temos Jorge Serrão, André Marcilli e Karina Michelin. Já já eles vão dar um oizinho para você aí. Eu cumprimento coletivamente os três, né? Mas logo a gente ouve a opinião de cada um deles. Vamos começar falando então sobre o ministro Alexandre de Moraes, que determinou a abertura do inquérito contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro pela atuação dele nos Estados Unidos e mandou a Polícia Federal tomar o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Jorge Serrão, seja muito bem-vindo, Serrão, para falar sobre esse assunto, né? O que esperar dessa oitiva aí de Jair Bolsonaro, Serrão? O que esperar dela? Nada. Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. Vamos lá. O que o Jair Bolsonaro vai ter para falar do filho dele nos Estados Unidos? Olha, meu menino, ele é muito bagunceiro. Aí ele resolveu ir lá levar um papo com o Lourão, com o Marco Rubio, com a turma lá, para reclamar do Brasil. É isso que ele vai falar? Peraí, pois. Parece coisa de cobrança de bronca do diretor da escola para o pai de aluno. Não, fala sério. Não, é inacreditável o que estamos vivendo no Brasil. Qual é a necessidade disso? É o quê? Provocação sempre? Permanente, constante, o tempo todo? É isso? Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro ele é punido por causa do sobrenome Bolsonaro, é punido porque ele é candidato ao Senado, ou ele é punido porque ele está lá nos Estados Unidos cumprindo o papel dele de parlamentar, de reclamar que tem algo esquisito acontecendo no Brasil? Qual é o motivo? Qualquer motivo. O modelo de perseguição implantado em vigor hoje no Brasil, você não precisa ter motivo nenhum para ser alvo de um inquérito, de uma investigação, de algo secreto. Tudo pode acontecer. Olha, todo dia eu lembro isso, eu lamento, mas lamento muito. Parece que estamos vivendo na década de 30 e 40 do século passado, na Alemanha. Sim. Tem horas que eu fico olhando assim, olho lá para Brasília, procuro, dou uma gugada lá e pergunto, Roland Freisler, será que ele trabalha, é funcionário Barnabé Tupiniquim? Porque no tempo lá do Bigodão ele era um juiz terrível, né? Perseguidor. Com ele não tinha essa história. Tem que punir alguém? Não tem problema, seus problemas acabaram. Chegou a justiça que promove a perversão do direito. Ela manda ver, detona você e tchau, tchau, beijinho, beijinho. Não tem conversa. Prova.
Ah, prova a gente arruma se precisar. Então, o que a gente está vivendo no Brasil é um momento esdrúxulo do ponto de vista institucional. O sistema de poder, ele perdeu toda a noção, toda e completa noção. O momento dele é: temos que acabar com Jair Bolsonaro. Me lembra até tinha um desenho animado antigamente, né? Tinha uma dublagem muito interessante, né? É um desenho japonês, Spectreman. Aí tinha um dos inimigos lá, o cara sempre fazia um negócio esquisito, ó. Temos que acabar com o Spectreman. Aqui no Brasil é assim: temos que acabar com Jair Bolsonaro. Pô, peraí, pô. Peraí, isso aqui não pode ser um país sério. Se você for levar em consideração o que está acontecendo hoje, o Brasil não é um país sério, já diria lá o general francês de Gaulle, né? Já dizia. Brasil n'est pas un pays sérieux. Não é mesmo. Do jeito que a gente está vendo hoje, não é. Não tem como considerar isso aqui sério, não dá para levar a sério. Essa bronca, nova bronca agora, Bolsonaro vai levar uma bronca do diretor da escola, que aciona o seu inspetor de alunos para inquirir o Bolsonaro, para lhe dar explicações do que Eduardinho está fazendo lá na terra do Lourão. Não, é inacreditável, de novo. Eu me sinto um idiota fazendo esse tipo de análise, porque a gente tinha que estar tratando de coisas muito mais sérias no Brasil hoje. Aqui tem muita coisa para resolver, muita corrupção, muito desmando, muita irregularidade, muita incompetência da máquina pública, e a gente perde um tempo danado discutindo como Bolsonaro vai ser punido ou não pelo sistema de poder. O sistema de poder está convicto. Temos que acabar com o Bolsonaro, igual o cara lá do Spectreman, né? Parou. Isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. O que tem acontecido até o momento é: Jair Bolsonaro tem um efeito colateral da perseguição que ele sofre do sistema. Quanto mais perseguido ele é, mais popularidade ele tem. Volta agora a fazer suas caravanas políticas a partir do dia 30. E vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. O sistema agora, dependendo do que o Bolsonaro falar ou não sobre o que o Eduardo está fazendo nos Estados Unidos, vai mandar prendê-lo já preventivamente? Vai dizer que o chefe da organização criminosa que promoveu o golpe de Estado que não aconteceu, ele agora está mandando seu filhinho dar um golpe com a ajuda do Lourão malvado. Não, me chama de palhaço, me chama de palhaço, mas me manda para o circo, que lá talvez eu tenha a melhor serventia. Vamos ouvir agora André Marcília. Bem-vindo, Marcília. A sua opinião aí sobre essa oitiva do Jair Bolsonaro, se é que vai acontecer, né? Tudo bem, Rosana, Karina, Serrão, toda a audiência, boa tarde a vocês. Olha, a gente ontem conversou aqui, né, falamos bastante do descabimento dessa investigação contra o Eduardo Bolsonaro, justamente porque o que a PGR faz é criminalizar a atividade parlamentar, né? O Eduardo Bolsonaro foi lá fazer aquilo que ele acha que devia, do ponto de vista legislativo. Ele entende que existem arbítrios, entendemos todos, aqui no Brasil por parte do STF, e foi buscar a possibilidade de que o ministro Moraes fosse sancionado e outros ministros mais fossem sancionados, que é algo legítimo. Recorrer a instâncias internacionais é algo, inclusive, comum. Tanto que a gente tem o Tribunal Penal Internacional, a Corte Interamericana, diversos órgãos internacionais que podem acolher pedidos de investigação de abusos acontecidos no país. Quando o Lula estava preso, o Zanin bateu na porta lá da OEA, foi atrás dos direitos internacionais para reclamar aqui do STF. O Zanin cometeu crime? O Zanin, como advogado, cometeu crime? Foi investigado? Óbvio que não. O Lula foi? Não. E por quê? Porque isso é normal. A gente não pode criminalizar o trabalho de um advogado, recorrer onde ele achar que deve. A gente não pode criminalizar a atividade do parlamentar. Imagina se não fosse o Eduardo Bolsonaro, se fosse um advogado que tivesse ido bater na porta dos Estados Unidos para sancionar o ministro Moraes. O advogado seria
criminoso, ao buscar que se cumpra externamente uma lei Magnitsky. Se isso fosse uma busca de um advogado, seria um criminoso? Por que um parlamentar, então, é crime? Isso não faz o menor sentido, é uma completa loucura, é uma aberração, mas é o que está na mesa. E o que vai acontecer agora? Olha, a gente claramente vai ter uma denúncia a ser formalizada, recebida, a gente vai ter esse caso seguindo adiante, e o que me chama a atenção e parece revelar a estratégia toda, é esse pedido para que o Jair Bolsonaro seja ouvido. Quando ele pede que o Jair Bolsonaro, quando a PGR deseja ouvir o Jair Bolsonaro, para mim, a coisa toda fica clara. O que está na mesa? Está na mesa que, alegadamente, o Jair Bolsonaro financia o filho lá fora. Há indícios e o próprio Bolsonaro, acho que comentou já isso em público, enfim, que ele, claro, é o filho dele, né, que paga para o filho dele ficar lá fora. E aí a PGR vai dizer que o que o Eduardo Bolsonaro faz lá fora é um ilícito, e se é um ilícito, vamos dizer que é um ilícito, todos os crimes imputados ao Eduardo Bolsonaro tem como elemento grave ameaça e violência. Onde que é a violência no que ele fez ou no que está fazendo? É bizarro. Mas tudo bem. Vão dizer que ele cometeu um ilícito e, ao cometer o Eduardo esse ilícito lá fora e ser financiado pelo pai aqui no Brasil, o Jair Bolsonaro estaria financiando o cometimento de ilícitos. Com isso, então, o Jair Bolsonaro estaria auxiliando ao cometimento de crimes crimes que favoreceriam a ele, ou seja, seriam crimes que fariam com que o Jair Bolsonaro, com que isso tivesse impacto no julgamento do golpe, prejudicando o processo. Estou falando aqui qual vai ser a narrativa da PGR, estou antecipando aqui. Tá? Então, o Jair estaria aqui financiando esses supostos ilícitos do filho lá fora e, com isso, se beneficiando do tumulto e da coação que isso geraria no processo do inquérito do golpe, e por isso o Jair Bolsonaro, ao tumultuar o processo aqui, deveria ser preso preventivamente. Esse me parece ser o curso. Né? Eu ouvi de alguns advogados ligados ao governo, inclusive que estão apostando que o Bolsonaro seria preso em julho. Né? Outros falam em setembro, em julho. Bom, não sei, mas a prisão rápida do Bolsonaro, ou a aposta de que o Bolsonaro seria preso rapidamente, parece deixar evidente que se trata de uma prisão preventiva, porque ninguém vai ser julgado até julho, certo? E muito menos eu acho que até setembro. Não vai acabar tudo até lá, é impossível. Então, eles estão apostando numa prisão preventiva, e eu acho que vem por aí. Vem por esse caminho, vem por esse inquérito. E se não for por esse inquérito, eles vão inventar um outro inquérito e um outro jeito. Mas, por enquanto, com esse inquérito na mão, vem assim. Vão dizer que o Bolsonaro, repito, está se beneficiando do ilícito que ele está financiando para o filho cometer lá fora e para tumultuar o processo do Jair aqui no Brasil. É isso. Então, essa oitiva do Bolsonaro é para isso, gente. Ouvir o Bolsonaro é apenas para eles conseguirem carimbar a narrativa que já está pronta. O que tem a ser feito? Eu vi até, saiu matéria, que os ministros já anteciparam-se, alguns ministros já se anteciparam na mídia, dizendo que 5 ministros teriam se antecipado dizendo que são a favor da condenação. Quer dizer, um negócio que nem começou. Então tá claro, a narrativa está pronta. Mais um caso julgado, mais um caso que o STF já julga antes de começar, o do golpe esse. Aliás, tudo a mesma coisa, né? A intenção é a mesma política. O que pode acontecer daqui para frente? Diante disso, se eles condenarem o Eduardo lá fora, ele também pode perder o mandato, como aconteceu com a Zambelli. Se condenarem o Eduardo lá por algum crime, em decorrência do crime, ele pode ser condenado pelo STF à prisão, o que aconteceu com a Zambelli. Em decorrência da prisão, não pode exercer o seu mandato, e aí eles também extinguem o mandato do Eduardo. Bom, com isso querem pressionar que o Eduardo volte, provavelmente para retalhá-lo, com isso querem pressionar o Bolsonaro supostamente prendendo, e com isso querem dissuadir as punições a acontecerem lá fora.
é um esquema, é uma estratégia, assim, não é de quem aplica a lei, é de quem viola a lei, né? Não é de quem segue a lei, é de quem está à margem da lei, estratégia de marginal. Mas me parece que é isso que está na mesa, provavelmente. O que a gente tem também, que pode ser aqui interpretado, é que o Congresso tem a possibilidade, pelo artigo 53, que também suspendeu os crimes do Ramagem, o Congresso teria, em tese, a possibilidade de, nesse caso, suspender a investigação contra o Eduardo Bolsonaro. Pode acontecer? Pode. Aconteceu com o Ramagem, pode acontecer também aqui. O STF vai resistir, etc. Mas, se acontecer, imagino eu, como mencionei, que eles vão pegar e colocar o Eduardo Bolsonaro em outro inquérito, dizer que ele, então, faz parte das milícias digitais. Eu já vi, por exemplo, dizerem que o Eduardo Bolsonaro é um instrumento das Big Techs. Já saiu na imprensa, o governo e autoridades dizendo que ele é instrumento das Big Techs, ou seja, ele está sendo usado pelo Bolsonaro para atrapalhar o processo, ou ele é instrumento das Big Techs? Eles precisam decidir. Mas ao atirar para todos os lados, eles já estão nos contando que se não der certo nesse inquérito, eles vão jogar o Eduardo Bolsonaro em outro. Vão jogar o Eduardo num inquérito das milícias, no inquérito de qualquer coisa, para poderem continuar com esse enredo que eu acabei de contar. É isso. Com isso eles querem evitar as sanções, com isso eles querem que o Eduardo volte, com isso eles querem poder prender todo mundo. Gente, é isso. Não tem nada de jurídico, é um negócio absurdo, é um negócio abusivo, é abuso de poder. Isso deveria resultar em impeachment desses ministros, isso deveria resultar em impeachment dessas autoridades, isso deveria resultar em punição de todo mundo que está promovendo isso. É lamentável. A gente realmente chegou no fundo do poço. No fundo do fundo do fundo do poço. Então, a gente precisa, no entanto, contar isso para vocês. Eu espero que o Congresso reaja. Não importa se o Congresso tem limitações, não importa se a reação do Congresso vai ser depois impugnada pelo STF. O que não dá é para o Congresso ficar quieto, deixar isso acontecer debaixo do nariz dele e ele não se movimentar. Às vezes a gente não ganha uma batalha porque a gente tem a espada maior. A gente ganha a batalha porque a gente insiste. E eu espero, de verdade, que a oposição, que o governo e que as pessoas que têm um mínimo de bom senso compreendam que o que está no jogo não é democrático. E tomem uma providência. Vamos ouvir agora a Karina Michelin. Karina, o que você acha aí dessa atitude, dessa iniciativa aí do ministro? Boa tarde, Rossana, Serrão, André Marcília, toda a nossa audiência. Todas as vezes que a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que dar aquele belo suspiro, né? Porque acho que está todo mundo aqui já cansado de ouvir tudo isso e cansado de ver essa escalada autoritária que vem sendo perpetrada no país. Aqui era óbvio, até porque a gente sabe o seguinte: verificando todas as informações que a gente tem, ouvindo todos os depoimentos que a gente ouviu, ouvindo todas as conversas vazadas também, que aqui eu não posso esquecer de incluir a conversa em que o Eduardo Talhaferro, ex-assessor de ordens do Alexandre de Moraes, teve com o Oswaldo Eustáquio, na qual ele disse com todas as letras que o alvo de Alexandre de Moraes é Eduardo Bolsonaro. Só que ele não sabia, não tinha como ter a criatividade ali para atingi-lo. Então agora parece que ele encontrou um meio de atingi-lo. E é por isso que ele chama ali Bolsonaro, porque o Bolsonaro deu uma entrevista na UOL na semana passada, dizendo sobre a situação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que ele tendo se licenciado por esse tempo do parlamento, ele está sem salário, está sem nada, e ele precisa de ajuda, e ele está ajudando o filho dele. Então, através dessas conversas, dessa entrevista que ele deu, o Alexandre de Moraes viu ali a possibilidade de trazer o Bolsonaro de novo para jogo, para fazer em modo que ele assuma essa responsabilidade, trazendo de volta aqui, que é a narrativa também da mídia, novamente, falando que isso é a continuação do golpe, porque aqui eles estão incentivando, estão investindo dinheiro através das pessoas que estão mandando Pix para que o Eduardo Bolsonaro esteja nos Estados Unidos para conspirar contra o país,
para fazer atos antidemocráticos e fazer cair o governo Lula, que é um regime Lula. Então, todas essas narrativas vêm sendo construídas e há muito tempo. Aqui, o PT, depois tem o Lindenberg, que vem, que fala que sim, que o Eduardo Bolsonaro tem que emitir uma voz de prisão a ele, um mandato de prisão ao Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que é muito possível que isso já esteja preparado, até porque o inquérito que foi instaurado agora pelo próprio Alexandre de Moraes, mais uma vez, ele é sigiloso. Então, a partir do sigilo, a gente já pode imaginar que outras coisas ali virão, e por que não também imaginar que um mandato de prisão esteja incluído dentro disso. Então, essa oitiva que vai ser feita com o Bolsonaro simplesmente é para legitimar tudo isso e fazer essa perseguição, mais uma vez, atroz. Aqui, gente, a gente não pode esquecer da onde tudo isso surge, por que o Eduardo Bolsonaro está lá, por que isso vem sendo relatado e documentado há muito tempo. A gente não pode esquecer que aqui não é que o governo americano de Trump irá interferir na política brasileira e toda essa narrativa que vem sendo construída pela esquerda. Isso não tem absolutamente nada a ver. Aqui nós estamos falando de um crime muito maior que isso, que foi, como parece que está documentado e nomes já estão ali em cima da mesa, que quando o Felipe Martins, teve toda a história do Felipe Martins, que ele tinha saído do país, que depois falaram que mostraram um documento, um formulário da Homeland Security nos Estados Unidos, mostrando a entrada dele, que foi comprovada pelo governo americano que esse documento era falso. Ou seja, autoridades brasileiras falsificaram um documento americano. E é aqui que ninguém está falando nada. Aqui fica todo mundo na briga política, que está tudo bem, isso faz parte do jogo, mas aqui nós estamos falando de crimes gravíssimos, sobretudo nos Estados Unidos, a falsificação de entrada num país de um documento, que as investigações estão em andamento. Essas investigações já têm muitos indícios de quem são as pessoas envolvidas. No momento propício, isso vai vir à tona. E as pessoas não estão dizendo isso. Então, a mídia fica só aí falando, porque eles estão falando que estão sendo perseguidos, porque onde já se viu, e colocar toda essa pessoal aqui, colocando a soberania do país em risco. Porque quando o Twitter Files saiu, também ninguém levou em consideração o Twitter Files das perseguições que vinham sendo feitas através dos documentos do Twitter Files, do qual o STF e TSE mandavam documentações, mandatos assim, de censura clara e legítima aos CEOs e ao pessoal do X, que era o antigo Twitter, pedindo para remover usuários mirados, que eram perseguidos, que eram claro quem eram, tinha uma lista gigantesca, que era somente, guarda só, olha que curioso isso tudo, era só gente de direita. O único que tinha lá era o PCO também, que estava lá envolvido, mas era só gente de direita, não tinha ninguém de esquerda que era para ser removido e censurado das redes sociais. Que eles diziam, através desses documentos que estão inseridos dentro do Twitter Files, que o próprio Alexandre de Moraes dava diretrizes ao pessoal do Twitter para dizer que essas pessoas, os usuários, estavam sendo removidos por ter violado as normas da rede social, quando não era verdade. E quando o Elon Musk compra o Twitter e depois através do Schellenberg, através do David, do Eli Vieira e esses jornalistas, eles têm acesso a todas essas informações, da qual eram gravíssimas. Uma Suprema Corte e um Tribunal Superior Eleitoral davam ordens a uma plataforma digital americana para censurar brasileiros com uma perseguição política clara.
Isso ninguém está falando, eles estão simplificando aqui a situação, como que se ninguém, todo mundo, o Eduardo Bolsonaro acordasse, tivesse, hoje eu vou brigar com o Alexandre de Moraes porque eles estão perseguindo a mim, a meu pai, eu vou aqui me defender. Não, minha gente, eles violaram, sim, as regras de outros países, como eles tentaram violar também na Espanha, fazendo em modo que Oswaldo Eustáquio fosse mandado de volta para o Brasil, onde o crime lá do que ele está sendo acusado não existe, que é um crime de opinião. Então, aqui, vamos nos concentrar no que é o problema. O problema é a Suprema Corte Brasileira, o Tribunal Superior Eleitoral, usaram as instituições para perseguir opositores políticos, envolvendo redes sociais e empresas americanas, envolvendo governos na Espanha, envolvendo também o tribunal, que foi ao tribunal na Flórida também para ser julgado o caso do Twitter Files, que também está em andamento, e o principal de tudo, o caso do Felipe Martins, no qual falsificaram um documento americano. É isso. O resto é fofoca. O resto é briga política. Vamos falar dos crimes que foram cometidos. E é isso que nós estamos agora falando sobre as sanções, que isso poderá ocorrer através desses crimes que foram feitos e estão sendo investigados com todas as letras e com todos os parágrafos, através de uma corte americana, que está lá na Flórida, que o Alexandre de Moraes perdeu ali porque caducou, porque eles não vão cancelar, não vão censurar usuários americanos através de leis que não podem ser usadas no país americano, que é o que o Alexandre de Moraes tentou impor, e também pela falsificação de documentações americano. Então, e que tudo indica que a polícia de Alexandre de Moraes está envolvida nisso. E isso agora quem vai adiante, as investigações vão trazer tudo isso, e nós mais adiante saberemos. Então, é aí que está o problema. O resto, gente, é fofoca, é briga política, e eles querem distrair a população do verdadeiro crime que eles sim cometeram em território americano, e agora estão aí se fazendo de vítima, dizendo que são eles que estão sendo perseguidos, que a Suprema Corte vem sendo atacada, quando essa mesma Suprema Corte, esse mesmo Tribunal Superior Eleitoral, usaram dos seus poderes para perseguir opositores políticos. E Donald Trump, desde o início, no primeiro dia do seu mandato, ele foi claro. Ele disse que qualquer país que violasse os direitos humanos e violasse a liberdade de expressão não teria nenhum tipo de conexão mais com os Estados Unidos. Tanto é que o Brasil, até hoje, não tem um embaixador americano. Não foi ainda nominado pelo Donald Trump. E o governo Lula, o regime Lula, não tem acesso direto a Marco Rubio, porque Celso Amorim não tem contato com eles. Então, veja bem aonde nós estamos hoje. Agora eu quero ver como é que vai ser esse braço de ferro, porque aqui a gente está falando, sim, de crimes que foram feitos através de uma Suprema Corte para perseguir opositores políticos e calar vozes. Isso é gravíssimo. Agora, Serrão, é isso que a Karina falou, né? De um lado, a família Bolsonaro, enfim, e a direita, de uma forma geral, dizendo que é perseguida, de outro lado, os ministros do STF dizendo que são perseguidos, e a gente fica no meio aí tentando entender o que de fato está acontecendo. Mas fato é que Eduardo Bolsonaro, né, já tinha sido, o nome dele já está em voga há muito tempo, e a história do passaporte indo para os Estados Unidos já tinha sido liquidada, né? Quer dizer, ele está lá, está tudo bem. A própria justiça reconheceu que não tinha que fazer com relação ao passaporte, mas agora estão dando um jeito de ir atrás do Eduardo Bolsonaro. Virou um caso internacional. Essa confusão aí é absolutamente inacreditável. O negócio, olha, a gente fecha os olhos assim porque estamos diante de um pesadelo. Só pode ser um pesadelo isso que nós estamos passando no Brasil. É assustador, inaceitável, do ponto de vista moral,
político, institucional, civilizatório. Tem gente que gosta dessa palavra, né? Pois é, nada disso está adequado ao que o Brasil merece. O Brasil não merecia estar passando por isso, mas desde que descondenaram o Luiz Inácio Lula da Silva para que ele pudesse voltar à cena do poder, e ele voltou, estamos vendo isso. É vingança, vingança e vingança atrás de vingança. Isso acaba bem? Não, não tem a menor chance de acabar bem. Política você faz construindo, política arte do que fazer. E aqui estão exercendo a antipolítica, ou o desastre do que fazer para acabar com o seu inimigo, que é o adversário político. Isso não é política. Política não é isso. A política é quando você apresenta o que você pensa, o que você tem de proposta e executa. Aqui no Brasil, o político canhoto, vingativo, está executando o outro. Ele não está tendo a capacidade de fazer política como ela tem que ser feita. E aí, quem deveria estar fazendo política não está fazendo, que é o Congresso Nacional fazendo pessimamente a arte da política. O Senado, então, nem se fala, ele seria o resolvedor dessa crise imediatamente, mas não conseguem. Eles só conseguem olhar para o próprio umbigo, só conseguem ver as vantagens maravilhosas que eles têm, né? É aquele ditado de ser senador porque é algo maravilhoso ser um senador. Ser senador é como chegar ao céu, né? Como insinuou uma vez Darcy Ribeiro, né? É a melhor posição do mundo. Você chega ao paraíso sem ter morrido. É o que o Darcy disse sobre o Senado. É o melhor meio de chegar ao paraíso sem morrer. Então, parou. Esses senadores não querem nada com a hora do Brasil, não querem resolver nada. E aí a gente fica aguentando esses impasses malucos, essa perseguição política implacável, que já virou cena de filme de idiotice de quinta categoria. O Jair Bolsonaro só cresce politicamente em função dessa perseguição e seus inimigos que deveriam ter uma visão para neutralizá-lo politicamente, não. Botam para fazer política quem não deveria fazer política, que é o poder judiciário. E aí, quando a política entra no tribunal, acabou. Você não tem mais democracia, você não tem mais segurança jurídica, você tem a negação do próprio processo político. Então, é um impasse muito grande. Cabe ao povo brasileiro, segmentos esclarecidos da sociedade, protestarem, como a gente faz todo dia, mas sabendo que esse grupo, essa oligarquia rentista medieval tupiniquim, eles não têm nada na cabeça, eles vivem num mundo paralelo, numa bolha, que vai estourar com eles dentro, e o Brasil vai seguir em frente. Vai seguir em frente. Esse é o grande detalhe que essa turma se esquece. Agora, eles vão fazer para muita gente um prejuízo que não tem como ser recuperado. O que essas famílias do 8 de janeiro aí estão passando é inacreditável, inaceitável, deplorável. Mas o sistema de poder acha que pode dobrar, triplicar, multiplicar por 13 a aposta. Vem aí a vexatória punição norte-americana, lei Magnitsky aplicada aos tupiniquins, e aí eles vão ter que reclamar, só que quem reclama já perdeu. Essa máxima vale para todos os lados. Quem fica só reclamando não consegue construir nada. E aí assistimos à destruição de um país que poderia estar agora se desenvolvendo, entendendo o seu papel nessa transição da era digital para a era quântica, e o Brasil está na contramão. Os medievais daqui ficam tentando dizer que nós temos que controlar as redes sociais, temos que regular as redes sociais, né? Sem redes sociais é que a gente era feliz, né? Já cansou. A gente cansa de ouvir um papo totalmente imbecilóide desse. Então, destino do Brasil é o povo tomar tenência, é o povo entender que na próxima eleição a prioridade é eleger
os dois melhores senadores. Só tem, como todo dia eu lembro, um probleminha grave. Vamos para a eleição com o mesmo esquema das eleições passadas, com censura, com perseguição, sem liberdade para fazer crítica ao adversário, sem liberdade para falar a verdade. Então, é um processo político inviabilizado. Resumindo, é uma democracia reborn que temos no Brasil. Esse Serrão, hein? Vamos fazer um merchan aqui, ó. Se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, chegou a hora então de fazer a assinatura, porque tem 70% de desconto se você se tornar assinante agora. Você acessa gazetadopovo.com.br/oferta. Tem o link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube. Tem QR Code na tela aí para você apontar a câmera do seu celular. Então não perca essa chance. Você vai pagar só R$ 8,25 por mês durante um ano. Sendo assinante da Gazeta do Povo, além de apoiar programas como esse nosso aqui, você também tem acesso a conteúdos exclusivos do nosso site. Tem muita coisa que está lá que só assinante pode acessar. Então não perca essa chance aí, se torne também assinante da Gazeta do Povo. E claro, se você está no YouTube, não esquece de deixar aquele like ali, porque o joinha nos ajuda muito. Agora, Marcília, vamos falar sobre a PGR ainda, né? Que se manifestou a favor da homologação das renegociações de acordos de leniência firmados entre o governo federal e as empreiteiras lá na Operação Lava Jato. É mais um passo, Marcília, para continuar enterrando a operação? Eles agora precisam terminar o serviço, né? A gente precisa entender que a Lava Jato no Brasil, ela não acabou, ela foi morta, né? É isso. Aliás, não contente com o fato de que aqui no Brasil ela tenha sido morta, a gente quer matar também a Lava Jato, entre aspas, dos outros países, né? Tanto que a PGR está vetando ou impedindo que siga os acordos de cooperação, por exemplo, com o Peru. E por uma razão muito simples, não é? Lá no Peru, a ex-primeira-dama acabou presa por lavagem de dinheiro, e isso criou um constrangimento tão grande no governo que eles tiveram de acolher a pessoa depois de tomar 15 anos, salvo engano, de prisão. Numa medida completamente bizarra de acolhimento político a quem cometeu um crime comum. Aliás, nem sei se dá para chamar de um crime comum, porque é muito incomum uma pessoa roubar esse tanto como roubou a ex-primeira-dama do Peru e ficar impune, né? Ou ficar do jeito que tem sido aqui acolhida politicamente. Então, é um crime bem incomum roubar esse tanto, mas foi tratado como um crime político. E aqui pelo Brasil ela recebeu asilo. Então a gente vai não apenas acabando com a Lava Jato no Brasil, assassinando a Lava Jato brasileira, como também com isso apagando os rastros de ligação da Lava Jato com os demais países. Porque vamos nos lembrar, os tentáculos que a Lava Jato alcançou, né, os tentáculos da corrupção que a Lava Jato visava combater, eram muitos. Eram diversos, e eram em diversos países, né? A América Latina, de uma forma geral, foi atingida pela corrupção que a Lava Jato aqui brasileira buscou punir. Em outros países, inclusive nos Estados Unidos, né? E aqui apenas é que isso foi relativizado. Apenas aqui é que a gente pediu desculpa para o bandido. Apenas aqui é que nós nos curvamos e devolvemos o dinheiro a quem tinha confessado. Apenas aqui a gente tem o judiciário, que é, na verdade, parte do problema e não parte da solução. Então, a gente vai aqui relativizando tudo aquilo que foi construído pela Lava Jato, a gente vai desmontando, desmantelando tudo aquilo que foi construído pela Lava Jato, aqui no Brasil, fora do Brasil, para que a gente possa justificar que os corruptos de ontem sejam os nossos ídolos de hoje, os ídolos da política. Essas pessoas muito provavelmente vão voltar logo para a política, quem ainda não voltou, outros estão até ligados ao governo, e assim toca-se o barco, né? Vamos lembrar que houve inclusive um pedido esses dias do grupo Prerrogativas para que os juízes
e os procuradores da Lava Jato fossem incriminados. Quer dizer, eles não desejam apenas inocentar quem cometeu corrupção, eles querem punir quem puniu. Eles querem punir quem combateu, eles querem punir quem disse que corrupção é errado. É uma questão aqui a construção de um esquema de vingança, né? Não é apenas a construção de um projeto de poder para os corruptos, é um projeto de vingança contra quem ousou combater a corrupção. Isso, sim, é ataque à democracia, isso sim é ataque à soberania, isso sim tumultua o judiciário, mas isso não importa. Só importa que o CPF das pessoas que cometeram esse tipo de crime de corrupção é um CPF que as nossas autoridades do judiciário e do governo, o CPF que elas têm uma certa afinidade, né? Se sentem bem com essas pessoas, infelizmente. E é assim, hoje em dia o nosso judiciário funciona dessa forma. Se você olha o CPF e gosta dele, bom, maravilha, para ele tudo. Se você não gosta dele, bom, toda a agressividade, força bruta da lei, das decisões, nem precisa ser da lei, a lei já nem vale mais, é das decisões mais brutas possíveis tomadas à revelia da própria lei. A Lava Jato, repito, não apenas foi assassinada, e agora ela vai então, isso vai se espalhando, né, pelos acordos de leniência, pelos valores que tinham sido pagos ou devolvidos ao erário público, por vedarem esses acordos de cooperação que havia entre o Ministério Público e outros países, mas também a Lava Jato deixa uma herança de total muito ruim dentro do Judiciário e do Ministério Público, que é a herança de que ninguém mais, a lição fica essa, não é uma herança, é uma lição ruim do que aconteceu com a Lava Jato, que fica dentro dessas instituições públicas, que é o recado de, olha, não combatam a corrupção porque esse país não é sério. Se você combater a corrupção e você é um juiz, se você combater a corrupção e você é um procurador ou um membro do Ministério Público, ou mesmo que você pertença à Polícia Federal, não importa, se você faz parte das estruturas de governo, de poder, e você de alguma forma se insurgir contra a corrupção, no final quem vai ser punido é você, porque nesse país corrupto sempre acaba se dando bem. Esse é o recado que fica do que fizeram e continuam fazendo com a Lava Jato. Olha, é um país muito difícil da gente levar a sério. A Karina abriu o programa dizendo que a gente suspira, e realmente, olha, vai chegando num ponto, esse esquema, essa questão do inquérito do Eduardo Bolsonaro, um negócio tirado da cartola do mágico, a gente vai ficando num ponto que a gente vai perdendo até mesmo o paladar, sabe? A gente vai perdendo a capacidade de digerir e de sentir o gosto das coisas minimamente nesse país, de tanto absurdo, um atrás do outro. Nós somos o dia inteiro enxovalhado por lixo da pior espécie, que vem desse governo, infelizmente, que vem de quem deveria fazer a lei ser cumprida nesse país. E hoje é o primeiro a violá-la, violentá-la da forma mais bárbara e mais baixa. Karina, vamos ouvir a tua opinião também sobre essa questão da Lava Jato, porque eu sei que aí da Itália, né, você tem outros exemplos. Pois é, eu queria fazer um parênteses aqui para o doutor André Marcília, que é o seguinte: isso tudo faz parte da técnica deles, viu? É sugar completamente toda a energia de toda a população, fazer todo esse emaranhado de coisas acontecerem e ludibriando as massas, porque isso é um ataque psicológico que eles fazem diretamente na população, isso é claro, tentando desestabilizar completamente cada ser humano. Isso são táticas de guerrilha. Vence quem fica de pé. Quem fica de pé. E aqui nós estamos nessa situação inédita no Brasil. É inédita, isso aqui não é algo que todo mundo passou, as nossas gerações não passaram por isso, mas essas pessoas que estão no poder hoje sabem muito bem, incluindo o Zé Dirceu, sabem muito bem as técnicas de guerrilha e como eles usam para desestabilizar os povos e assim conseguir tudo o que eles querem. Mas
estamos aqui, resilientes ainda nisso. No caso da Lava Jato, a gente sabe muito bem que nos outros países continuam, outros na Suíça, por exemplo, outras pessoas foram condenadas, continuam processos acontecendo nos Estados Unidos, Suíça, enfim, vários países aqui na Europa também, porque vocês sabem que o caso da Lava Jato incluiu aí quase 40 países foram envolvidos nisso tudo, países na África, países em tudo quanto é canto, e aonde nasceu a Lava Jato? A Lava Jato foi parida, vamos falar bem assim, no Brasil. No Brasil. Agora, esses acordos de leniência que eles estão fazendo, que já fizeram já há anos atrás, é o seguinte: eles estão amortizando a dívida dessas pessoas, porque essas pessoas tiveram que devolver o dinheiro roubado, o dinheiro de propina, o dinheiro, tudo que era do Estado, do povo brasileiro, eles tiveram que devolver ao Estado. Muitos deles devolveram e muitos agora, o que o Dias Toffoli fez? Vamos mandar de volta esse dinheiro, porque esse dinheiro aqui não está certo, porque como foi conduzida a Lava Jato, que é esse o subterfúgio que eles usam, não está apto. Então nós vamos fazer o seguinte, não está correto. Então nós vamos aqui destituir tudo o que foi feito até agora, devolver o dinheiro, e esses acordos de leniência que eles faziam, as empreiteiras aceitavam. Por quê? Porque dessa forma elas poderiam participar de licitações futuras. Porque, caso contrário, nem de licitações elas poderiam participar, que já é um absurdo. Mas essas pessoas voltaram a participar de licitações e a gente sabe muito bem como é que funciona licitação na mão do regime, que daí fica só os amigos do rei. Então, quem fica? Fica lá o Joesley Batista, que agora está com intenções de sair como candidato em 2026. Veja bem, gente. Então, nós temos várias pessoas aí que estão envolvidas, outras empreiteiras, Odebrecht, que foi aí famosa no mundo inteiro, a gente sabe, até mesmo o povo venezuelano conhece muito bem a Odebrecht, sabe muito bem que o regime de Venezuela ajudou e esteve também envolvido, não só Maduro, mas como também o pessoal ali de Peru e todas as pessoas ali da América Latina que, com dinheiro público do povo brasileiro suado, eram construídos aí pontes, estradas, aeroportos, portos, tudo em Cuba, nos países amigos do regime. Então, eles usavam essas empreiteiras, subfaturando esse dinheiro, no qual eles metiam a mão nesse dinheiro todo, dinheiro público, quem pagava era o povo, usando muitas vezes o dinheiro do BNDES, para pagar todas essas projetos que eles faziam para os países ditatoriais e totalitários amigos dele. Agora, tem um acordo de leniência, aceitam, eles podem voltar para o jogo, porque as licitações estão abertas, eles continuarão no poder trabalhando com essas empresas, dividindo aí a fatia de todo o dinheiro que eles recebem. E somente amortizando essa dívida, que eles têm uma dívida ainda para pagar que foi concluída em 20 anos, 30 anos, milhões aí para devolver, que agora, através desse acordo aí que foi firmado no domingo, só através disso 6 bilhões de reais deixarão de entrar no cofre público, porque eles decidiram que vão ter que dar uma amenizada aí para os amigos, né? Para os brothers. Vamos dar uma amenizada para os brothers, vamos deixar eles ficarem isentos aí desses 6 bilhões, enquanto os aposentados foram roubados e está todo mundo calado ainda. E só em um mês, em um ano, foram 2 bilhões de desvio de pessoas que foram cobradas indevidamente, que elas foram roubadas, que elas foram ludibriadas por esse sistema que está dentro do governo, não está fora. Bancos, quem consegue, por exemplo, como é possível, e aqui eu faço um parêntese, essa pergunta vocês vão perguntar, aí fico aqui, essa pergunta deve ser de cada cidadão, cada um de vocês, que é o seguinte: como que essas pessoas, esses golpistas, conseguem todos os seus dados, todos os dados do seu banco, com tudo escrito, quanto você tem na conta, qual foi a movimentação que você fez, qual foi a última movimentação que você fez, inclusive. Pergunto,
Quem dá acesso às facções criminosas de obterem todos esses dados que deveriam ser sigilosos da população brasileira, que quem deveria tutelar esses dados é o Estado que ali dentro está, que tem todo o Banco do Brasil, né? Que tem todos esses bancos, BNDES, que faz tudo isso, mas todos esses bancos que estão envolvidos também nesses esquemas de corrupção. Quem dá esses dados? Como é possível essas pessoas conseguirem dados? Aqui tem duas hipóteses. Ou através de hackers, ou alguém que trabalha lá dentro e que oferece e fornece todos esses dados, os seus dados, aos criminosos. É muito mais fácil você querer regulamentar redes sociais dizendo que você tem que combater o crime, as crianças, vamos proteger as crianças, vamos evitar mortes. Esse discurso é um discurso que já está caducado. Ninguém que é idiota vai... Os idiotas acreditam, mas quem tem um pouquinho de inteligência sabe que tudo isso está sendo manipulado. Você está sendo manipulado o tempo todo. Enquanto os seus dados, todas as suas informações sigilosas, do qual tem contratos criptografados e não sei o que lá, estão sendo liberados por grupos e facções criminosas que, supostamente, aqui uso a palavra supostamente, estão dentro do governo. Isso ninguém quer investigar. Enquanto isso, essas empresas da Lava Jato estão tendo todas as suas dívidas amortizadas, estão morrendo todas. Tem 6 bilhões que era para entrar e não vai entrar. Os 6 bilhões entrou no dos aposentados, né? Que aí a nossa dívida dos aposentados continua aumentando. Então, assim, gente, o plano é claro. O que eles estão tentando fazer é destruir a classe média desse país, colocar, de fato, um poder muito maior em cima, onde todo mundo vai virar escravo e dividido entre pobres e miseráveis, que é esse o plano que eles perseguem a vida inteira, para eles obterem o controle total e absoluto da toda a população, censurando, né, devolvendo dinheiro às pessoas justas e continuando aí o plano diabólico dessas pessoas que continuam aí no poder de forma questionável e eles sim continuando a conspirar contra o país e contra cada cidadão brasileiro. Essa é a nossa realidade. A Karina fez um paralelo interessante, né, Serrão? A gente já ia falar da fraude do INSS também, mas essa questão, né? A Lava Jato arrecadou tanto dinheiro que acabou não voltando, enquanto a gente tem uma fraude também bilionária aí, né? Vitimando tantos e tantos aposentados e pensionistas. O Brasil é um vexame completo. A Lava Jato, nós vimos, caiu na maior impunidade. E o Eletrolão? Caramba, muita gente nem ouviu falar do Eletrolão. O Eletrolão seriam as falcatruas feitas do setor elétrico, no tempo em que o Petrolão apareceu e a Lava Jato pegou, mas o Eletrolão não deu tempo. O Eletrolão ficou impune. E sabe o que está acontecendo? A gente está pagando a conta de luz mais cara por causa disso. Legal, né? Bacana, né? Que interessante. Então esse é o Brasil que vai perpetuando os esquemas rentistas medievais corruptos. Esse pessoal não evolui. Eles só entendem que é preciso usar a máquina estatal para roubar. A palavra é essa, roubar. Tomar recursos da sociedade de maneira honesta, legítima, às vezes até pela cobrança excessiva de imposto, mas é uma coisa que não atende ao interesse público. É roubalheira o tempo todo. E grande parte da roubalheira é a ilícita. É aquela que é feita como essa que ocorreu agora contra aposentados e pensionistas pobres do INSS. Roubar pobre dá um azar. Se o ladrão soubesse o quanto é azarado roubar pobre, é a maldição máxima roubar pobre. E os caras aqui no Brasil, eles têm prazer mórbido de roubar pobre. Impressionante. O que acontece? Nada, é o país da impunidade, tranquilo.
O cara roubou, o dinheiro dele vai render, vai para as próximas gerações, ele está tranquilo. O que ele tem que fazer agora? Pagar as melhores bancas de advogado com uma pequena parte do dinheiro que roubou, pequenininha, e aí o cara faz a festa. O aposentado, ele terá o seu dinheiro devolvido, né? O governo promete, mas se chegar a devolver alguma coisa, vai ser do caixa do Tesouro Nacional que você, o próprio aposentado, ajuda a sustentar. Então esse modelo Robin Hood não funciona. Ele rouba do aposentado, depois rouba do outro cidadão para cobrir o rombo do roubo. Não, isso não tem legitimidade, mas é o que está acontecendo e o que aconteceu em crimes que ficaram impunes, como a Lava Jato, a maioria dos crimes absolutamente impunes. Não houve uma investigação rigorosa na Lava Jato para apurar verdadeiros crimes financeiros, verdadeiros crimes contra o mercado de capitais, crimes societários horrorosos não foram punidos como deveriam. Isso apesar do trabalho meritório da Lava Jato, não tiveram condição de fazer. O Brasil não consegue ser o lugar onde se faz justiça, onde se pune efetivamente o corrupto, o criminoso, o bandido. Bandido aqui hoje está numa vida boa. Você cometeu um crime, foi apanhado, seus problemas acabaram, chegou a audiência de custódia, que solta você rapidinho, basta que você tenha um advogado direitinho, e aí ele resolve com um dinheirinho o seu problema. É isso. E aí a impunidade, o crime, tudo isso compensa. Só que a impunidade e o crime descompensam a sociedade. A sociedade brasileira ela vai atingindo um nível de exaustão, de perda de paciência com determinadas situações. E aí, na hora dela ter serenidade para poder evoluir, ela não consegue, porque ela está num nível de estresse que ela não consegue ter a capacidade de baixar a bola para evoluir como é necessário evoluir. Aí o mundo evolui. O mundo está numa boa, o mundo está todo mundo agora partindo para estudar tecnologia, matemática avançada. E o brasileiro? O brasileiro está se especializando em roubar, em formas criativas de roubar, assaltar o pobre no centro urbano. É isso que o brasileiro sabe fazer? É a isso que a gente delega o nosso jovem, a gente mata, assassina o futuro do jovem brasileiro, escancara a escola, a fábrica de bandidos, sempre cada vez mais aberta e próspera. Não, a gente tem que dar um basta a isso. É preciso protestar, é preciso desenhar um novo modelo de país. A gente tem que parar, discutir uma nova estratégia para construir um país. Esse que está aí no seu modelo estatal já era, é falido, é canalha, não atende ao interesse da maioria da população que quer honestidade, que quer seriedade, quer evolução, mas esse modelo não permite isso. O modelo atual é para uma pequena oligarquia medieval rentista faturar horrores, enquanto você, submetido aos horrores, só tem que dar recursos para essa galera corrupta. Temos, insisto, que romper com esse modelo, mas a dificuldade é cada vez maior, porque a impunidade só aumenta, as injustiças só se consagram e a capacidade de reação do povo brasileiro não vai demonstrando ser suficiente para lidar com tanta bandidagem. Então, a gente tem que tentar ser otimista, mas é preciso ser otimista sendo realista de que a vaca já foi para o brejo. Resta agora tentar redesenhar o brejo com outro modelo, porque esse que está aí não nos resolve a vida. Pelo contrário, acaba com ela. Marcília, vamos continuar falando então sobre a fraude do INSS, porque o ministro da Previdência Social, o Volney Queiroz, afastou do Conselho Nacional da Previdência os representantes de entidades que foram citadas na investigação sobre essa fraude bilionária. Mas demorou, né, Marcília?
Demorou e tudo tem demorado, né? Vamos nos lembrar que até pouco tempo atrás eles estavam dizendo que esses representantes de entidades não tinham feito nada, né? Vamos nos lembrar que o próprio Lupe, o quanto que demorou para que o Lula o tirasse do governo, e agora vem um novo ministro e continua demorando. Então, assim, a única coisa que se esperava nessa troca, veja, não dá para a gente pensar que um novo ministro ele seja capaz de entrar no governo e falar assim, olha, eu vou aqui denunciar todo mundo do governo que tem alguma coisa a ver com isso. Claro que não ia fazer, né? Então a única coisa que a gente esperava de um novo representante do governo é que ele fosse capaz de dar alguma celeridade a soluções mínimas, né? Então, a questão da devolução do dinheiro, a questão de auxiliar nas investigações, a questão de empregar uma maior transparência a tudo que está acontecendo, e é tudo que a gente não está vendo. Eles estão criando todas as dificuldades possíveis para que a CPI ou CPMI siga adiante, eles estão criando todas as dificuldades ou desculpas para a questão da devolução dos valores, que não vai acontecer muito provavelmente na prática, se acontecer vai ser parcial e algumas pessoas apenas. Então, tudo continua como está, ou seja, mudam-se as pessoas dentro do governo e tudo continua exatamente do jeito que estava. E o jeito que estava era um jeito horrível, né? O que a gente tinha dentro do governo era uma clara conivência, se não com o ilícito, no mínimo com a omissão diante do ilícito, e isso continua acontecendo. Continua acontecendo. E diz muito do que esse governo pensa da corrupção. Isso é grave. O grave aqui não é necessariamente, a gente tem falado isso, né? Se você pega alguém roubando dentro da tua empresa, você não vai procurar saber se foi na gestão A ou foi na gestão B, há quanto tempo que estão roubando. Você vai primeiro mandar a pessoa embora. Você vai primeiro abrir uma investigação para saber o que está acontecendo. Você vai primeiro saber quem que foi roubado para você devolver o dinheiro. Você não vê uma pessoa sendo roubada dentro da tua casa ou dentro da tua empresa e vai dormir tranquilo e põe a cabeça no travesseiro. Você não vê a sua empresa ser roubada dentro de um setor que tem um determinado diretor e no dia seguinte você mantém a pessoa lá no cargo. Isso não existe. Isso absolutamente não existe. Mas é dessa maneira que o governo vem tocando tudo referente a essa questão do INSS, nos dando de bandeja a crença ou a percepção de que se esse governo não sabia do que estava acontecendo, quando passou a saber, agiu de forma conivente também. Aqui o Lula vem muito dizendo sempre isso, não, nós não sabíamos, nós somos aqueles que combatemos. Não estão combatendo absolutamente nada. Nada, não estão cooperando com nada, estão tomando medidas absolutamente lentas, com passos de tartaruga, fazendo todos os esforços possíveis para que as investigações não sigam, sejam as investigações policiais, sejam as investigações legislativas. Então, isso, eu acho que o que a gente deve extrair disso, o que as pessoas que nos ouvem, o eleitor deverá extrair disso, é a forma como o governo encara. Esse governo encara a corrupção. É isso que tem que ficar. Porque corrupção é um negócio que é intolerável. É o básico do básico. A gente vê gente falando assim, não, mas fulano é honesto. Honesto é o mínimo. É o mínimo. Eu estava outro dia ouvindo um padre falar isso. Ele falou assim que estavam escolhendo lá quem ia ser o próximo padre da paróquia, sei lá, alguma coisa do gênero, e aí queriam votar no fulano de tal, porque o fulano de tal ele é uma pessoa correta. Ele falou, pô, mas é o mínimo. Agora é vantagem um padre ser correto? Então, assim, a gente perde um pouco a noção das coisas. A gente viu a Dilma outro dia, inclusive, falar que o Papa Francisco era muito religioso. Para ela, isso é um fato diferente, né? Nossa, um Papa muito religioso, que absurdo, né? Que chocante. Então, a gente não pode ser como a Dilma. A gente tem que olhar para um caso de corrupção, né? E ficar chocado. E exigir que o mínimo do mínimo do mínimo seja as pessoas tomarem uma postura correta, rápida, eficaz, eficiente, se colocar ao lado das autoridades públicas para o esclarecimento de tudo, aplaudir
a instalação de uma CPI ou uma CPMI para que todos os fatos sejam esclarecidos. É assim que você se comporta. É assim que um governo honesto se comporta. Você vê um crime na rua que você não cometeu e chega a polícia, você fica ali e fala, olha, eu estou aqui, eu estava presente, mas enfim, você não sai correndo, você não finge que não é com você, você não finge que você não estava no lugar do fato, não é isso que vocês todos fariam? É a mesma coisa. Bom, o governo vê um ilícito, um ato de corrupção acontecendo na sua frente e fica enrolando, fica demorando para reconhecer a responsabilidade dos representantes das entidades, fica demorando para substituir nomes, fica demorando para trocar ministros, fica enrolando ou tentando enrolar uma CPI. Então, isso é uma postura de quem, se não foi partícipe do ato de corrupção, no mínimo é conivente com esses atos todos em razão da sua omissão. É isso, né, Karina? O que o Marcílio falou, assim, o básico, né, que tem que ser feito, e nem o básico está sendo feito, né? Não tem nem agilidade para tirar as pessoas envolvidas na fraude, que dirá para devolver o dinheiro, né? O INSS anunciou que esse mês deve devolver aí os descontos do mês de abril, mas tem muita coisa ainda para ser devolvida, né, Karina? Olha, eu faço uma pergunta aqui para vocês. Essas pessoas estão sendo afastadas, como quem tira férias, né? Que eu já falei isso outra vez no vídeo. Tira férias no meio do caos. São afastadas. Essas pessoas tiveram a casa delas invadidas às 6 horas da manhã pela Polícia Federal para pegar computadores, celulares e aprender todos esses tipos de comunicação que eles têm ali dentro para fazer uma investigação? Não, nenhum deles teve isso, porque eles só invadem casas de pessoas que vai protestar contra o governo na Praça dos Três Poderes. Isso pode invadir, pode pegar, pode sequestrar pessoas, inclusive, para fazer isso. Essas pessoas que roubaram, isso é roubo, isso é crime hediondo que eles estão fazendo, que eles fizeram. Agora, me fala uma coisa, como é possível que o governo não sabe de nada? Como é possível que os bancos não sabem de nada? Porque agora os sindicatos desapareceram, os bancos estão ali, continuam operando, porque nenhum banco foi até agora sancionado. Nenhum. Eles continuam aplicando o golpe, continuam fazendo a mesma coisa. Não é que parou o golpe. As pessoas estão mais atentas. Só isso, porque o golpe explodiu, as pessoas estão atentas e denunciaram. Tanto é que explodiu o número de denúncias quando foi aberto aí o canal de denúncias, que as pessoas têm que entrar ali na internet e desativar esse tipo de débito, que é um débito ilícito na tua conta. Outra coisa, através de investigações, até mesmo ali do Jornal Metrópolis, que vamos dar o nome às pessoas que estão investigando. Eles também trouxeram áudios que dos call centers, né, das pessoas que trabalham ali nos call centers para essas empresas, ligando para as pessoas, ludibriando essas pessoas que são analfabetas, pessoas que não sabem nem do que está acontecendo, pessoas de 70, 71 anos que não sabem absolutamente nada, e liga para essas pessoas, induzindo essas pessoas ao erro. Induzindo. Vendendo seguro de vida para umas pessoas, para debitar seguro de vida nas pessoas, que as pessoas não sabiam nem do que se tratava. E falavam, a quem o que o senhor quer? Deus o livre. Gente, escutem esses áudios. Como que um call center, alguém pode ligar e falar assim, olha, o senhor está bem? Graças a Deus, né? Nossa, mas se Deus o livre o senhor morrer, para quem, Deus queira que isso não aconteça, mas para quem irá esse dinheiro, quem irá responder por esse dinheiro? O débito que nós estamos fazendo, o senhor quer um upgrade? Porque aqui o senhor tem mais direito a upgrade. Gente, isso é bizarro. Isso é criminoso. Como que uma pessoa ainda tem coragem de chegar desse tipo de conversinha fiada, ainda dizendo, Deus queira que o senhor não morra. Que é isso? E roubando o senhorzinho, que não tem dinheiro nem para comprar remédio, que não tem dinheiro para acabar uma compra no final do mês, que não tem dinheiro para reformar uma casa, que não tem dinheiro para pagar uma parcela de um carro, parcela de uma casa.
Isso é roubo. E essas pessoas foram simplesmente afastadas. Essas pessoas deveriam estar presas. Prisão preventiva. Vamos fazer uma investigação. Não tem nada dessa daí de CPI, não, minha gente. Que CPI? Olha quantas coisas nós temos nas mãos de provas. Áudios gravados. E isso daqui não começou agora, já faz anos que essas investigações acontecem. Já temos bastante elementos para que a lei seja aplicada a essas pessoas. Para que essas pessoas que estão envolvidas sejam retiradas da sociedade, para que elas não continuem fazendo conversinhas paralelas para depois se salvarem dos crimes que elas cometeram. Enquanto isso, eles ficam falando que estamos fazendo certos projetos e certas construções aqui para ver como nós iremos devolver o dinheiro à população, fazendo mais uma vez um discurso falso, falacioso. Aqui na Itália se fala prender, desculpa o palavrão, mas é assim, ó, prendendo per il culo la gente, tratando a gente como idiota, como se as pessoas fossem estúpidas. Nós já roubamos você, mas olha, nós vamos só afastar essa pessoinha aqui, mas depois a gente vê o que acontece, mas daqui a pouco a gente vai devolver alguma coisa para você, tá? Aí o que eles vão fazer? Eles vão falar, reúna todos os elementos e prove que você foi roubado. Você vai ter que provar que você foi roubado. Isso é o cúmulo do absurdo, é o cúmulo é tirar a dignidade de qualquer um. Qual é o governo que trata assim o seu cidadão e o cidadão tem que ter respeito por um regime desse? É claro que nós estamos nessa merda total, porque aqui não tem mais respeito por ninguém. O governo não respeita o cidadão é tratado que nem lixo, o dinheiro que o cidadão produz, que trabalha 162 dias por ano para sustentar essa máquina corrupta de bandidos que estão no poder, definindo a nossa vida e o nosso destino, levando todo mundo a uma decadência total. Todos morrerão de fome desse jeito que está. E o cidadão não tem para onde gritar mais. Por quê? Do jeito que está, quais são os políticos que podem falar aqui? Porque o Alexandre de Moraes instalou a polícia dele ali, que agora está controlando o político. Então está todo mundo blindado, ninguém pode fazer nada. E aí, o povo continua sendo roubado. É uma vergonha tudo isso que acontece no Brasil. Tudo isso nós estamos falando de um suposto golpe de Estado no 8 de janeiro, enquanto a população está tomando golpe todos os dias desse regime nefasto que foi instalado com esses criminosos que voltaram ao poder e que agora são somente afastados, porque no momento propício eles voltarão mais uma vez para a cena do crime. É isso, né, Serrão? Não tem como a gente não ficar bravo com esse assunto, né? Não, não tem como, não tem como. O brasileiro hoje está revoltadíssimo. Você encontra as pessoas na rua, todo mundo, quando eu estou andando, me para e pergunta, e aí, tem jeito? Vai melhorar? Não vai? Alguma coisa vai acontecer diferente? Ah, agora vai, né? Agora a gente acredita que vai. Pois é. Mas o brasileiro, na sua maioria, está indignadíssimo com todo esse caos. É um caos institucionalizado. E, pior, ele é fruto do modelo de Estado brasileiro. Modelo que foi aprofundado, aprimorado pela Constituição de 1988. É por isso que a gente tem que ouvir o Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo está com uma proposta excelente, que é a proposta de se fazer uma reforma constitucional através de um emendão. Vamos pegar o que essa Constituição tem de bom e manter, e o que ela tem de ruim, eliminar. E incluir nela aqueles pontos que são fundamentais, frutos do aprendizado que a gente teve agora, nessa gravíssima crise. Então tem que ter ali pontos que garantam o respeito ao cidadão, a garantia plena da liberdade com responsabilidade, liberdade exercida dentro da lei, da legalidade, com legitimidade, e você tem que inserir ali reformas estruturantes, reforma
administrativa, reforma política, reforma do Poder Judiciário, reforma da máquina pública, da estrutura legal como um todo. Porque não adianta só você mexer na Constituição se você não mexer no resto das leis em vigor no Brasil. O Brasil tem regramento excessivo, quantidade excessiva de leis em vigor. E a maioria, lei porcaria, que ninguém respeita, ou que está ali só para marcar tabela, está ali, nem, não é para ser respeitada. Foi fruto ali de uma burocratice ilegítima que instituiu essa lei, mas ela não pega porque não tem como pegar, porque a lei só vai funcionar se ela tiver legalidade, com legitimidade, a população reconhecer que ela tem que ser cumprida. Então, a gente precisa de uma ampla reforma legal no Brasil. Só tem como enxugar tudo por aqui se você enxugar a máquina estatal, uma nova Constituição, um enxugamento legal profundo, uma revisão completa das leis em vigor, um revogaço de um monte de leis inúteis, tipo o que está sendo feito lá na Argentina pelo Javier Milei. Javier Milei está agindo na medida certa. Ah, essa regra é perversa, é ruim para a população, seus problemas acabaram, a gente elimina a regra. Isso, acabou. Ah, mas é a lei. Lei para quê? Lei para punir? Lei para tornar as pessoas infelizes? Lei para tornar o judiciário cada vez mais caro, porque você vai ter que recorrer a ele o tempo todo? E o judiciário, ele se torna cada vez mais caro porque ele tem que ter uma máquina cada vez maior para aguentar a quantidade de processos que são movidos? Então é algo completamente kafkiano, irracional e injusto com as pessoas. Porque você gasta muito dinheiro para não ter a devida contrapartida daquilo que você espera da máquina estatal. Então, o Brasil tem que ser passado a limpo. Vamos discutir mudanças para esse Brasil de verdade. A gente ainda tem uma chance. Não vamos desperdiçar essa chance. É isso, né, Marcília? Enquanto isso, a gente vê na atuação do governo desfazendo coisas que o governo anterior fez, né? Então, além de ter que lidar com esse rombo no INSS, com esse valor que não foi recebido pelos aposentados, né? Ainda tem que ver o que funcionou num governo ser desfeito pelo outro, né? Aliás, esse é um problema, infelizmente, nesse caso, não é só do executivo e não é só desse governo especificamente, né? A gente tem visto no Brasil, a gente não tem um pensamento político a longo prazo, né? Isso é muito ruim. Então, você tem, por exemplo, um governo que fica 4 anos no poder, ele entra, vai, 1 ano é ele entendendo o que está acontecendo. Nos 2 últimos, ele está ali já pensando na reeleição. Então, ele tem 1 ano de governo, se muito, né, de trabalho mesmo efetivo. Isso é um problema da nossa métrica. E vamos nos lembrar que agora, então, o Senado ainda está discutindo essa questão, mas de 2 em 2 anos a gente tem eleição aqui no Brasil. Então, o governo ainda ele é cortado ou recortado pela eleição que não é dele, mas, enfim, por uma eleição da qual ele vai ter que participar, o partido vai ter que participar, etc. Então, os períodos eleitorais no Brasil atrapalham um pouco a dinâmica, mesmo o tamanho dos mandatos atrapalha um pouco a dinâmica de trabalho de quem realmente está afim. Mas nesse caso, né, a gente precisa entender aqui que o Lula ele entrou nesse governo dizendo, não é, que enfim tudo que ele tinha sido feito era fascismo e tudo que ele teria a fazer era democrático. Então ele precisa desfazer-se das coisas que estavam feitas. O problema é que não é verdade isso, né? Vale dizer que o Milei também foi chamado da mesma forma de fascista e etc. E tudo que o Milei tem hoje, tudo que a Argentina tem hoje é um governo economicamente estável, e a gente que seria, em tese, o tal governo democrático, a gente está com uma economia em frangalhos. Lá, né, eles iam ter um comportamento totalmente de extremistas e tal, eles estão com as contas muito mais equilibradas que nós, eles estão rodando bem o país,
há um equilíbrio, há um respeito internacional, e aqui no Brasil a gente está, como eu disse, com a economia em frangalhos, com uma política absurda, com o nosso judiciário mandando no país, e politicamente a gente se aproximando de ditaduras, da Arábia Saudita, aqui da América Latina, Rússia, pedindo auxílio para a China, quer dizer, enfim, é o fim do mundo. Então, o que vem pela frente não é nada bom. E o grande problema que a gente tem dentro desse cenário é que, se a gente olhar para frente, o próximo governo vai ter de se desfazer de toda essa estrutura lulista que está sendo posta em prática. Imagina só, vamos entender, por exemplo, a partir dessa questão da regulação das redes sociais. A regulação das redes sociais vai acontecer. Ponto. Vai acontecer. Não tem como não acontecer. Né? E por que vai acontecer? Porque se não for pelo projeto do governo, vai ser pelo STF. Então, no ano que vem, nós vamos ter eleições com redes sociais reguladas. Bom, óbvio que um próximo governo, se ele for democrático de verdade, vai ter que repensar isso daí. Porque é claro que essa regulação pretendida tanto pelo STF quanto pelo governo é para censura política. Para ter para haver alguma chance do governo se reeleger. Censura política da braba. Tudo que a AGU promove, tudo que o governo executivo promove em termos de redes sociais, tudo que o STF está fazendo é para o governo lulista ter alguma chance nas eleições do ano que vem. Porque se o Lula não cercear as redes sociais, ele não tem a menor chance. Então, óbvio que se o Lula perde, isso vai ter que ser desfeito. Então é um grande problema também para o futuro, porque as tolices que estão sendo feitas e desfeitas pelo governo Lula vão ter que ser contingenciadas por um próximo governo adiante. Se nós tivermos mais um governo lulista ou petista, bom, o Brasil quebra. Se nós não tivermos, nós teremos muito trabalho e isso vai demandar, de novo, um tempo para a gente se reestruturar democraticamente nesse país, e tudo isso com a Suprema Corte querendo mandar ou querendo sufocar a possibilidade de que o executivo tenha algum tipo de poder, porque eles querem todo o poder para eles. É muito difícil pensar um Brasil a sério, independente de ideologia, nos próximos anos. O Brasil ele vai ter de se reestruturar por muito tempo ainda para a gente voltar a navegar em águas minimamente tranquilas, infelizmente. Muito bom, Marcília, falar sobre essa questão das redes sociais, porque esse também vai ser o assunto de logo mais no Entre Linhas, você já sabe, terminando aqui o Sem Rodeios, coladinho com a gente, já vem o Entre Linhas. Hoje tem Júlia Zanata e a conversa é sobre censura nas redes sociais, então não sai daí, fica aqui com a gente que já vem o Entre Linhas com Mariana Braga, muitos entrevistados, muitos comentários e muita informação para você. Quero agradecer a sua companhia, agradecer também nossos comentaristas. Karina, muito obrigada! Eu que agradeço, Rosana, é sempre um prazer estar aqui com vocês, dividindo. Cada vez os nossos ânimos vão aumentando cada vez mais, né? Eu também sou italiana, falo com as mãos e tenho me expresso dessa maneira, mas, olha, é inacreditável o que está acontecendo no nosso país e é uma coisa assim que é um pecado o que nós estamos assistindo. Então, só resta aqui continuar com o nosso jornalismo, trazendo para vocês as informações para que vocês possam construir um pensamento crítico que vocês não sejam aí, mais uma vez, alvos de manipulações midiáticas e operações psicológicas que estão em andamento. Nós precisamos de soldados que sejam lúcidos e que não sejam, que não estejam a par de tudo que está acontecendo e que não sirva de massa de manobra para esses regimes que são dignos, né, dos piores regimes da humanidade. É isso que nós precisamos. Beijo grande a todos vocês, fiquem com Deus, um beijo Serrão, um beijo Marcília, um beijo à nossa audiência e não percam que tem Entre Linhas acabando aqui, continue no link e assistam Entre Linhas. E a gente se vê na quinta-feira. Beijo grande, até mais, fiquem com Deus. Serrão, muito obrigada pela companhia. Valeu, e a Gazeta do Povo cheia de novidade para você, hein? Semana que vem, Café com a Gazeta com Alexandre Garcia vai estar com a gente tomando todo dia café e você vai saborear as melhores informações desse querido amigo, desse que é um dos maiores jornalistas brasileiros, um garoto de 84 anos, mas cheio de disposição para fazer as melhores análises para você. Só aqui na Gazeta do Povo. Então, aproveite, faça a assinatura da Gazeta do Povo. É
a promoção imperdível, R$ 8,25 até o final do ano, ou então você tá podendo, tá com Pix, liga, aciona agora o QR Code e diga para o pessoal lá da assinatura, eu quero pagar minha assinatura anual com o Pix, R$ 99, eu quero assinar a Gazeta do Povo agora, porque semana que vem vou ter Alexandre Garcia para tomar café comigo todo dia no Café com a Gazeta do Povo. Que beleza! Essa é uma proposta ostentação. Assine a Gazeta do Povo, porque aqui a liberdade fortalece a verdade. Até amanhã, gente. Esse é o nosso garoto propaganda preferido. André Marcília, muito obrigada. Obrigado, Rosana. Obrigado, Serrão, Karina, toda a audiência. É isso, um abraço, até amanhã. Eu volto amanhã, então, ao vivo, com Sem Rodeios, a partir da 1h30 da tarde, mas fica aqui que já vai começar o Entre Linhas. Tchau!